Fala pessoal, na última aula, então a gente aprendeu sobre o race condition, né, que são os problemas de concorrência, e isso é um problema quando a gente trabalha com threading, e uma forma de resolver esse problema, que é utilizando o synchronized. Então, nessa aula aqui agora, nós veremos o problema acontecer na prática e iremos resolver esse problema na prática, utilizando o synchronized, que foi o que eu passei na última aula. Então, venham comigo, acompanhem esse vídeo para aprender mais. Então, pessoal, para a gente utilizar como exemplo aqui no nosso vídeo, eu criei uma classe chamada conta bancária, tá? Aqui no nosso IntelliJ, na nossa IDE. Ela é uma classe bem simples, tem um atributo aqui saldo, tem um construtor para a gente conseguir passar os parâmetros, o parâmetro, né? Só tem um, que é o saldo. Tem um método, que é o método sacar, né? A gente dá continuidade ao exemplo da nossa última aula, que vai ser o exemplo prático, e tem um método get, tá bom? Get saldo. Então ele é bem simples, eu vou só explicar esse método sacar aqui para vocês entenderem, tá? Aqui a gente tem a condição, uma condição e uma outra condição caso a primeira não seja atendida. Então, se saldo for maior que valor, ou seja, eu tenho um valor na minha conta, R$ 1.000, e o valor que eu quero sacar é 500. O saldo que eu tenho na minha conta é maior que o valor que eu quero sacar. Então, aprovado, pode haver o saque. Aqui a gente faz um print mostrando qual thread que está fazendo o saque, tá? Então é thread, current thread, ponto getName. Enfim, uma mensagenzinha aqui para ilustrar, né? Para ficar mais didático, né? Para a gente ver o passo a passo ocorrendo na prática. A gente tem um try catch aqui, por quê? Porque eu decidi colocar um thread sleeping para fazer com que a thread durma um pouquinho, ao invés dela fazer tudo de uma vez só. Não é necessário, mas eu decidi colocar para a gente. Porque senão ia ficar sem graça, né? A máquina executa muito rápido. Nós não queremos isso. Queremos ver aqui o exemplo correndo devagarzinho para a gente entender, né? O try catch é porque o thread sleeping ele pode lançar que a gente vier aqui, ó, thread sleeping, ele aqui, ó, ele pode lançar um interrupt exception. Então a gente tem que tratar, né? Aqui na verdade foi um tratamento silencioso, porque eu não tratei nada. Aqui, ó, entre as chaves. Eu só capturei e o tratamento morre ali, tá bom? É só para exemplificar, não é o objetivo nosso aqui tratar esse erro, tá? Afinal é só um exemplo, tá bom? Aqui é onde o saque ocorre, então é o saldo subtraído do valor que foi passado no método, tá? Aqui é a mensagem depois que o saldo ocorre, para ilustrar novamente o final da operação. É a mesma coisa que está aqui em cima, só que depois do saque ter ocorrido, né? Então, mostra o nome da thread, thread tal sacou o saldo depois de ter havido o saque, né? Simples assim. Aqui a gente tem um else, que é caso a primeira condição não seja atendida, é, se ela não foi atendida é porque o saque foi negado, tá? Mesma coisa, não muda aqui dos outros prints, simples. Enfim, temos um get saldo aqui e é essa a nosso recurso que a gente utilizará como exemplo para essa aula. Tá bom? Então, vamos agora para o main para conseguirmos colocar isso em prática. Então, para continuarmos aqui, vamos para a nossa classe main, que é onde a gente vai criar o motor, né, da nossa aplicação. PSBM, aí show. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instanciar a nossa classe conta bancária. Então, conta bancária, chamar de conta, vai receber new conta bancária e um valor. Vou botar aqui R$ 1.000. Vamos supor que a nossa conta aqui tem R$ 1.000. Opa, show. E agora eu vou criar uma tarefa. Agora vocês vão entender mais um pouquinho sobre o Ansible. Tá? Então, eu vou criar uma tarefa, Ansible, saque, né? Saque, que essa vai ser a tarefa que a gente vai criar para fazer o saque, né? A gente vai passar essa tarefa para as nossas threads, né? Eu vou criar duas threads aqui no nosso exemplo.
E eu vou passar essa tarefa saque para a nossa thread. Então, eu vou fazer um lambda aqui para gente, para simplificar a nossa vida. Conta, ponto sacar, passar aqui o valor de 700. Por que que você fez dessa forma? Talvez você esteja se perguntando. Por que que você fez um lambda? Aqui na nossa interface Runnable, a gente tem apenas um método, que se chama o método, que é o método run, né? É ele quem executa a operação, né? A tarefa. Como a gente só tem um método na nossa Runnable, o nosso Lambda entende que essa abertura e fechamento de parênteses aqui se refere ao método Runnable. E aqui a gente está sobrescrevendo esse método, né? Runnable. Então, é um lambda. Então, vamos lá. A gente tem uma interface Runnable, a gente tem uma variável do tipo Runnable, e dentro desse Runnable tem um método chamado Run, né? Só tem um método dentro dele. Então, a gente atribui a esse saque a seguinte tarefa. Para o método Run, né? Ele vai executar essa operação aqui, ó, conta.sacar R$ 700, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é nada mais, nada menos que a gente sobrescrever o método run que temos no Runnable. A gente poderia fazer de uma outra forma, daquela forma mais é, verbosa, né? Que é adicionando a anotação override, enfim. Não vamos fazer isso daqui. Então, você pode fazer dessa forma. Vamos aqui, então, agora criar a nossa thread. Thread 1, new thread.saque. Vamos colocar um nome para nossa thread. Aqui. Antes de eu prosseguir, né? Eu falei de colocar o nome, aí você pode se perguntar, ué, Wesley, mas você pode fazer isso? Está funcionando dessa forma? Isso se chama sobrecarga de método. Aqui no thread a gente tem alguns construtores, mais de um construtor, né? A gente tem um construtor, esse construtor aqui que pode ser passado só um parâmetro, que é do tipo Runnable, e a gente tem um construtor, outros construtores. Se a gente for pesquisar aqui, ó, tem um construtor vazio, você pode inclusive passar vazio, não tem problema, ele fica amarelinho, né? Então deixa eu voltar aqui. Você tem um construtor tem outros construtores. Eu quero achar o meu construtor que eu vou utilizar aqui agora. Aqui, ó. Esse construtor aqui. Eu estou passando então a tarefa e o nome da thread. Estou botando um nome na minha thread, tá? Então é por isso que eu posso fazer dessa forma, né? Então vamos prosseguir aqui. Thread 1, tal. Então, o nome da thread vai se chamar Samarone. Samarone. Tá aqui, thread Samarone. Thread traço Samarone. Samarone é o nome do meu pai, tá, gente? Thread 2. Thread Marta, que é o nome da minha mãe. Então, thread Samarone e thread Marta vai fazer um saque na minha conta. Conta que é essa daqui de cima. Então, vamos dar o start. Thread 1 e thread 2. Eles vão iniciar a tarefa, né? O paralelismo, tá bom? E vamos. Bota aqui, ó. System out currently, conta get saldo. A IntelliJ até deu aqui pra gente. Vou chamar aqui de saldo da conta. Saldo da conta. Conta RS show. Desse jeito vai funcionar. Então agora vamos executar a nossa thread, né? A nossa aplicação. Mas antes de iniciar a nossa aplicação, então vamos ver que repensar o que que a nossa conta bancária faz. O nosso método, né? Sacada de conta bancária. Ele tem uma validação. Se o saldo for maior que o valor, ele pode fazer o saque. E tem uma outra validação que se a primeira condição não for atendida, o saque vai ser negado, tá? Então é isso que ele faz. Em tese deveria funcionar, mas vamos ver o que que vai acontecer?
Então vamos executar aqui. É, saldo da conta, R$ 1.000. Thread Samarone aprovado. Thread Marta aprovado. Os dois foram aprovados ao mesmo tempo. Samarone sacou, né? E o saldo ficou de R$ 300. Eu tinha R$ 1.000, Samarone sacou 700. E depois de ele ter feito o saque, o valor da minha conta ficou em R$ 300. Ou seja, Marta deveria ter sido negado, né? Ela não poderia ter fazer esse saque, né? Mas ele fez. Ela fez, né? E agora o saldo da minha conta, que é 300 menos 700, ficou igual a 400. Que porcaria, né? Não, minha conta ficou negativada. Mas isso ocorre por quê? Por que que isso ocorre? Problema de concorrência. As duas threads entraram ao mesmo tempo na nossa, no nosso método sacar. As duas threads, antes de executar alguma operação, né, alguma subtração do saldo, elas passaram pela validação. Quando a primeira thread fez o saque, o nosso valor, nesse caso aqui, agora o valor do nosso saldo era R$ 300. Quando a segunda thread foi fazer o saque, ele utilizou quem como valor? O nosso saldo. Só que o nosso saldo agora é R$ 300. E ele subtraiu. E agora a gente tem menos 400 como valor da nossa conta. Como que a gente resolve isso? Synchronized. E é bem simples. Bem simples, simples, simples. Vou mostrar aqui agora para vocês. Para resolver esse problema, a gente só adiciona uma palavrinha reservada aqui no nosso método, que é o synchronized. Resolvemos o nosso problema. Tá, Wesley, como que resolveu? O Synchronized, ele serve para fazer o seguinte, adicionar algo que todo objeto no Java tem, que é o intrinsic lock, que é o que vimos aqui na nossa última aula. Aqui, ó. O mecanismo por baixo é o monitor lock, intrinsic lock. Todo objeto Java tem um. O que que ele faz? Ele cria uma espécie de chave. Lembra do exemplo do banheiro que eu dei na última aula? Eu vou utilizar o banheiro, eu não quero que ninguém entre comigo. Então eu pego o crachá, passo na porta, abro o banheiro, entro no banheiro, fecho a porta e passo o crachá de novo. O banheiro está trancado, ninguém entra no banheiro junto comigo. Quando eu terminar o que eu tiver que fazer lá dentro, eu abro o banheiro, passo o crachá na porta, abro, entrego para a próxima pessoa que está esperando e a próxima pessoa pode utilizar aquele banheiro, né? Então é basicamente isso que ocorre aqui. Então, ou seja, duas threads não poderão acessar esse método desse recurso ao mesmo tempo. Apenas isso. Duas threads não poderão acessar o mesmo método de um mesmo recurso ao mesmo tempo. Simples assim. Vamos executar aqui agora a nossa operação. Funcionou. Saldo da conta R$ 1.000. A thread Samarone foi aprovado. Saldo antes, está mostrando aqui já, né? O saldo antes de Samarone fazer o saque. Samarone sacou, ou seja, o saldo depois é de R$ 300. Quando a nossa thread Marta, né, foi fazer um saque, o que que aconteceu? Não passou na validação. Não passou na validação. Porque o saldo agora é R$ 300. E o saldo é menor do que o valor que Marta está querendo sacar da nossa conta. Tá? Então, simples assim, resolvemos o nosso problema. Mas, saldo da conta. Vamos melhorar esse código aqui do main? Vamos adicionar um p1.join e um p2.join. Tá vermelhinho aqui. A Dedex. Ah, tá. Ele vai adicionar um aviso aqui, né? Que pode lançar o interrupt exception. Isso aqui eu estou fazendo porque para esse system out print ele aparecer por último. Ele diz o seguinte: olha, threadman, só executa algo depois que ah, eu terminar de executar o que eu tenho que fazer, né? Então a thread só vai executar daqui para baixo depois que as minhas threads terminarem de fazer o que tem que ser feito. Então vamos testar aqui de novo.
Show. Funcionou. Então, entenderam, né, o que que eu quis dizer aqui. Não precisa, né, fazer isso daqui, da mesma forma que eu não preciso mostrar isso daqui, né? Só fica mais feinho, né? A gente não tá vendo tudo que tá acontecendo por baixo. Então, eu vou deixar aqui o T1 ponto join, T2 ponto join, isso daí. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu mostrei na última aula, que também é o bloco sincronizado. Ou seja, você não precisa sincronizar o método todo. Você pode sincronizar só uma parte do método. No caso aqui, se eu quiser sincronizar só a validação, eu posso sincronizar só a validação. Afinal, essa é a parte mais importante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um systemoutprintln aqui em cima, para vocês conseguirem ver as duas threads, né? Entrando ao mesmo tempo no método. Eu vou colocar aqui, ó, efetuando saque. Saque. Não, efetuando saque não. Vou botar aqui iniciando saque. Então, iniciando saque e então iniciando saque, se operação, ok. E aqui embaixo eu vou isolar minha validação, que é dessa condição até aqui embaixo. Então, synchronize, aqui, ó, ele já até mostrou pra gente aqui, o IntelliJ já deu pra gente. Pega essa parte aqui do código todo, coloca aqui dentro, exclui daqui. Então, iniciando o saque. E tira essa parte aqui de cima. Então, o que que a gente fez aqui? A gente permitiu que agora todas as threads, né, que a gente iniciar e for executar essa tarefa de saque possam entrar no método ao mesmo tempo, mas a parte da validação a gente isolou, ou seja, só uma thread pode ser validada por vez, para não acontecer aquele problema de concorrência. Então, vamos iniciar aqui agora a nossa aplicação, para ver isso ocorrendo na prática. Aqui, ó, deu certo. Então, duas threads entraram no método ao mesmo tempo, né? Ó, iniciando o saque. É a mensagem que eu coloquei aqui para aparecer, né? Logo no início do método. Ah, thread Samarone foi aprovado, porque a thread Samarone chegou primeiro nessa validação do que a thread Marta. Ó, então aprovado, saldo antes 1000. Thread Samarone sacou. Thread Samarone sacou, saldo depois. Então, exatamente isso daí. Show. A Thread Samarone finalizou o saque dele, ocorreu perfeitamente. Quando a Thread Marta foi fazer a operação de validação, chegou na parte da validação, a Thread Marta foi negada, porque ela não passou nessa condição aqui. Ela passou, então ela veio para essa condição aqui, ó. Se não ocorrer, ocorra, passa essa parte aqui, tá bom? Então, vimos aqui na prática como resolver o problema de concorrência. Vimos que a gente poderia sincronizar todo o método, mas se não for necessário, a gente pode sincronizar só a parte mais importante, é o coração do método, que é esse daqui, para não acontecer da nossa conta ficar negativada. Resolvemos o problema. Então, até a próxima aula. Fiquem em paz, estudem, pratiquem, threading, tá? Tentem implementar de outras formas, tá bom? E é isso. Até a próxima aula.